pessoal, meu nome é Jade e eu tô aqui hoje para fazer uma entrevista com uma imigrante brasileira que mora atualmente nos Estados Unidos. O nome dela é Aya e agora eu vou passar a bola para ela se apresentar. Boa tarde, boa noite, nem sei se é isso, mas meu nome é Aya, eu moro em Nova York, eu moro fora do Brasil já há quase 10 anos. E eu, como imigrante, eu já trabalhei de muitíssimas coisas aqui, mas eu trabalho como garçonete em Nova York. Aproveitando já, você gosta de trabalhar com garçonete? É interessante porque vir para os Estados Unidos você começa a gostar de coisas que você não gostava. Eu adoro ser garçonete aqui, mas é pelo tanto que eu recebo, pelo quão bem paga eu sou. Eu trabalho 5 horas por dia. Então, assim, isso é excelente, né? Eu não poderia nunca ter o estilo de vida que eu tenho aqui, trabalhando 5 horas por dia como garçonete no Brasil. Seria fora de cogitação, né? E aí, quando você chega aqui como imigrante, até você conseguir fazer os trabalhos mais básicos toma muito tempo, né? Questão de documentação, questão da língua, questão de experiência. E meu pai, no Brasil, quando eu era criança, ele tinha restaurante. Então, assim, era uma coisa que eu sabia fazer quando eu cheguei aqui. E aí, meio que comecei a fazer para quebrar um galho, mas quando eu comecei a ver que poderia existir mesmo carreira dentro de hospitalidade, as pessoas ganham muitíssimo bem aqui nessa área, eu investi mais, eu já trabalho há bastante tempo com isso, assim, nessas de servir, eu sei que servir você pode servir qualquer pessoa, tem o mesmo peso, é só mais uma pessoa vindo comer comida. Mas eu já servi presidentes aqui, eu já trabalhei em eventos muito bacanas, assim, então é bom saber que você é bom naquilo que você faz para ser convidado para trabalhar em certos lugares. Então, para responder a sua pergunta, eu gosto por causa da vida que me dá, mas foi uma profissão que aconteceu para mim morando fora. E não uma profissão que eu falei, olha que beleza, vou ali servir gente todos os dias da minha vida. Não é assim que acontece, eu acho. Não é muito romântico, mas é bem eficiente. Mas é a realidade, né, na verdade. E não é. E eu vou te falar, eu às vezes vejo vários dos meus amigos que ganham muitíssimo menos e que é o que eles escolheram fazer, assim, né? Eu não escolhi fazer isso a princípio, mas agora eu escolho. É difícil para mim até pensar numa outra coisa para fazer, porque é muitíssimo bem remunerado. É interessante isso. Então, assim, você falou sobre isso, de aí você receber melhor, trabalhando menos tempo, porque realmente, né, como garçonete aqui você provavelmente teria que trabalhar muito mais e receber muito menos. Então, o que que fez você decidir ficar nos Estados Unidos? O que que fez você ir para morar aí? Essa melhora de vida? Eu acho que o que te mantém aqui é a segurança e a melhora de vida, com certeza. A princípio, eu vim para cá com uma bolsa de estudos para ficar 6 meses no Havaí. Eu trabalhava com uma agência missionária já há muitos anos e eu tinha amigos já morando no mundo inteiro e alguns deles estavam no Havaí. E aí uma amiga falou assim, olha, se você pedir uma bolsa para eles, eles vão te dar uma bolsa e você trabalha na universidade para pagar parte dos seus estudos. E aí nessa, quando eu finalmente consegui ir para o Havaí, tinha assim uma carta convite da universidade deles. E aí, enfim, quando fui para o Havaí, fiquei lá por 6 meses, aprendi a língua, eu fiquei nessa universidade que era também um centro missionário. Fui embora para o Brasil. Isso foi meu primeiro contato. Eu passei 6 meses aqui. Depois eu vim passear. Nessa época eu já trabalhava para a Força Aérea Brasileira, dando aula de inglês. Trabalhava também em um bar em Belo Horizonte. E aí vim passear aqui, cara. Quando eu vim passear aqui, eu tinha acabado de ser roubada no Brasil. Algumas coisas que eu já tava meio. Eu vou te falar, eu adoro o Brasil, o brasileiro, mas eu não tenho tanto vínculo assim. Eu cresci muito livre, eu acho. Muito
meio que não tão agarrada com a minha família, inclusive. Então, para mim, quando eu vim para cá e eu vi tudo que o país tinha a oferecer de estrutura para mim, eu quis muito ficar. Só que aqui você vive uma vida legal quando você é documentado. E eu nunca quis ficar aqui indocumentado. Da segunda vez que eu vim passear. E eu falei, se acontecer alguma coisa, se rolar um trabalho, uma coisa temporária, eu até fico. Só que chegou aqui, eu conheci um cara. Tinha uns 20 e poucos dias que eu tava nos Estados Unidos, conheci um cara, a gente se apaixonou. E eu fui casada com ele por 2 anos e um pouquinho. O nome dele é Brian. E eu morei na Califórnia com o Brian por muito tempo. Então, assim, vivi lá, era o começo da minha vida adulta, de verdade. Isso já vai fazer 10 anos, eu tinha 20, hoje eu tenho 30. Então, o que aconteceu foi que, assim, eu já estava meio que morando aqui, já tinha sido casada, já tinha me estabelecido um pouco no país, me sentindo muito segura aqui. Eu lembro de me esconder, de esconder telefone, assim, debaixo do sovaco, cara. E, tipo, ter telefone falso na bolsa no Brasil. Isso é um tipo de coisa que eu não me preocupo aqui, né? Acho que quase ninguém. E se seu telefone é roubado, por exemplo, tem seguro, você paga US$ 250, que é assim, cara, aqui é pouco pra gente, porque as pessoas fazem isso, assim, tranquilamente num dia, sabe? Não é tranquilamente, aqui é um país com muita desigualdade. Tem gente que faz nada e tem gente que faz muito. Tem cara aqui que nunca estudou e faz US$ 20.000 dia. Tem gente que estudou muito e que faz incrivelmente menos que eu no restaurante, entende? Então, assim, é um país bem, bem louco. Igual hoje eu tirei dia de folga para poder vir para a praia. E, cara, você vê todo tipo de gente, todo tipo de carro, todo tipo de tudo misturado. Aqui nos Estados Unidos, eu trabalho num restaurante que é Michelin Star. Você precisa, na maioria das vezes, de uma reserva. É muito refinado. E as pessoas vão de chinelo. Você tá me entendendo? Aqui ninguém vai te julgar por esse tipo de coisa. O cara sai de pijama, problema dele, entendeu? Ninguém liga muito com essa parada, assim. Um lugar ou outro que vai exigir alguma coisa, mas é um país muito simples de se morar, de viver o básico. Acho que isso que me segurou aqui, a segurança, a paz para viver o básico. O americano, ele é bem assim, qualquer coisa funciona para o americano, é muito louco, porque você, por exemplo, inverno, você pode comprar todas as roupas de inverno numa loja de grife, ou você pode comprar no supermercado. E a roupa vai ser uma roupa que te aquece também, entendeu? Aqui. Tem para todo mundo, é muito acessível a vida nos Estados Unidos. É legal. Faz você se sentir um pouco mais, não é digno, mas você faz um trabalho simples, vamos supor, o cara trabalha, não sei, eu, por exemplo, trabalho num restaurante, é bem de plebeu esse trampo, se você for pensar, as pessoas não gostam de falar que trabalha em trabalho tão simples, mas eu faço mais grana que a maioria dos meus amigos. Eu estava escutando o podcast de vocês mais cedo, e teve uma coisa que falou assim que eu não concordei totalmente por viver aqui. E dentro dessas coisas, uma era essa parada assim do americano às vezes não querer fazer o trabalho. Eu vou te dizer que além de não querer, muitas vezes o americano não tem informação de quanto dinheiro o imigrante está fazendo. Eu vou te colocar um número bobo e básico. Aham. Eu tenho amigos que fazem entrega de bicicleta, comida no inverno. E muitos desses meninos fazem por dia US$ 300, US$ 350 em entrega. O cara que às vezes é um advogado aqui, que acabou de se formar, ele não está fazendo isso. Um arquiteto aqui não está fazendo isso. Enquanto o cara ali na bicicleta entregando marmitex no inverno está fazendo esse dinheiro, entendeu? Entendi. Então, assim, é um país muito louco. E o dinheiro aqui, cara, é absurdo. Absurdo, porque você vê dinheiro na rua, no chão. Literalmente, moeda, assim, você sempre vê dinheiro no chão. Né? Eu fico chocada com certas coisas aqui. Aí a pessoa vai falar para você, trabalhar um evento, por exemplo. Você é contratado por 4 horas, você só trabalhou duas, você recebe as quatro, dependendo do lugar que você está trabalhando, sabe? Aham. Aí tem
Tem tudo, é muita informação, porque eu já conversei com um americano que não tem noção, ele não tem ideia. Um cara uma vez perguntou para mim se eu morava no oeste do Oregon. Eu falei para ele que eu era do Brasil. Ele perguntou se era oeste do Oregon. Cara, é tipo assim, são muitas realidades, entende? Sim. É um país que as pessoas falam, primeiro mundo, mas é um faroeste isso aqui, cara. É um faroeste. Tem de tudo, entende? Às vezes você olha para o maluco, você fala, esse cara não tem $1 no bolso. É o cara que faz $3.000, assim, num telefonema. Você olha para outro, você fala, é um milionário, ele não tem nada. E é muito doido. Já que você falou dessa coisa dos imigrantes, é interessante, assim, porque acaba sendo um país muito plural mesmo, porque recebe muita gente de muitos lugares diferentes, Muita né? influência, com Então certeza. nem tem como não ser. Eu moro em Nova York, eu moro no Brooklyn, bem assim, eu moro a 2 paradas de trem do centro de Nova York. E eu vejo todo tipo de gente no trem. Todo, de todas as etnias, de todos os lugares que você imaginar. Você é exposto a línguas do mundo inteiro o dia todo. É muito, muito, muito plural. É coisa da cidade cosmopolita. Eu nasci em Minas Gerais, mas eu me criei em São Paulo. Tive essa proximidade de cidades maiores e eu gosto muito porque, até como mulher, eu me sinto incrivelmente mais segura em cidades muito grandes. Porque, vamos supor que no trem tem 10 pessoas, uma pode até estar querendo te fazer mal, mas as outras 9 estão ali. Tem um livro que chama Os Olhos da Cidade, que fala a respeito desse fenômeno de grandes cidades serem um pouco mais seguras para a mulher, principalmente, sabe? O que é interessante você estar falando isso, porque assim, eu sou do interior de São Paulo, Aham, mas o meu pai mora em São Paulo, eu vou muito pra lá. aham. Não por causa do meu pai, mas eu vou muito pra lá. E aí, assim, eu também tenho essa relação com a cidade. Se em São Paulo, né, pensando em Nova York, se em São Paulo já é assim, quem dirá Nova York, né? Porque eu acho isso muito legal em São Paulo. É um lugar que tem muitas pessoas diferentes, umas das outras, de muitas regiões e de lugares do mundo. Mas São Paulo é mega. São Paulo engoliria Manhattan. Essa que é a diferença. São Paulo é um bicho de muitas outras cabeças, né? O sistema de trem de São Paulo, o tráfico, tudo que acontece em São Paulo é muito maior do que aqui. Aqui é uma cidadezinha do interior se comparado com São Paulo. É Nova York? É. Mas outro dia eu fui no topo. Se você olhar o mapa de Nova York, ele começa lá em cima com o Bronx. E aí você vem descendo até o World Trade Center, que é onde tinha as Torres Gêmeas. E, cara, outro dia eu tava de bobeira, um domingo à tarde, eu fui pro Central Park, que é na altura da 110, Rua 110, e eu desci até a Rua 3 ou 4, que é onde é o World Trade Center. E isso eu fiz em algumas horinhas, parando, bem tranquila. Então é uma cidade pequena, se você parar para pensar. Nossa, que legal. Tem muita gente, é muito aglomerado de gente, mas é uma cidade pequena. Interessante isso, porque fico pensando, né? Se São Paulo já tem muitos problemas urbanos, aí deve ter mais. Eu acho que aqui tudo é mais bem controlado. Você não passa por tanto sufoco quanto em São Paulo. Aqui as coisas são diferentes, assim, questão de construção, questão de obras na cidade. As pessoas usam muito o metrô, é muito pontual, funciona na cidade inteira, é mais rápido do que o trânsito. Tem engarrafamento, mas não é igual São Paulo. Eu nunca, eu já dirigi em vários lugares do mundo. Eu morei em São Francisco, eu morei em Los Angeles e igual São Paulo, queridos. Tem não, aí não tem jeito, muito louco. Acaba tendo mais investimento. Eu acho que o que acontece aqui nos Estados Unidos é que as coisas são um pouco melhor divididas, né? Na questão de orçamento, prefeitura. E aí você pensa, Nova York é uma potência, não só mundial, mas bandeira de frente assim dos Estados Unidos. Nova York, Texas, Califórnia. Nova York e Califórnia vindo primeiro. Então, são cidades que são ponta de modernidade, de tudo. Então, essas cidades, por exemplo, o imigrante aqui é muito mais favorecido na Califórnia e em Nova York. Aqui em Nova York, por exemplo,
que é uma coisa que não tem no país todo, tem seguro para o imigrante, seguro de saúde, entende? O imigrante não precisa estar morrendo aqui. Desde o começo falaram assim, ó, independente do seu status migratório, vem se vacinar, saca? Uhum. Se você está sofrendo algum tipo de abuso no trabalho, você pode procurar um advogado aqui, mesmo que você não seja documentado, entende? Em outros estados, você não pode fazer nada como imigrante. As pessoas vão te denunciar, você vai ser deportado mesmo, rapidão. Mas aqui em Nova York é bem possível que um monte de americano vai fazer um círculo ao seu redor e não deixar pegar, assim, é muito dividido, mas aqui em Nova York é muito mais liberal nesse sentido da coisa, saca? De proteger o imigrante, a questão da mulher, as minorias, quem é gay aqui, por exemplo. Cara, aqui você pode viver na liberdade de um país de primeiro mundo, Nova York, né? Tem outros lugares do país que são um pouco mais atrasados nessa questão, ser um pouco mais aceitador do outro, liberal. Inclusive, eu escolhi Nova York para morar várias vezes, já fui e voltei de Nova York várias vezes, e eu acho que é a melhor cidade dos Estados Unidos. Legal isso. Já que você falou dessa questão de ser imigrante, não sei o quê, fala um pouco, assim, como foi a sua experiência no começo como imigrante, se foi fácil, se você teve dificuldade, como que foi isso? Cara, nunca foi difícil vir para cá. Como que eu vou dizer isso? A pessoa que vem para cá, ela vai ter a dificuldade, às vezes, de deixar a família, juntar a passagem, né? Chegar aqui, tal, tal, tal. E a língua é muito complicado, porque no começo, quando você não sabe a língua, é quase que impossível de se comunicar e pedir as coisas. Uma vez que você aprende a pedir, já era. Você vira pro gringão na rua e fala: Oi, me dá um copo d'água? Ele fala: Tá aqui o copo d'água. Então se virou. O problema é até saber, né? Eu, quando vim pra cá, eu não sabia inglês, eu estudava inglês assim por mim mesma, estudei em revista velha, Bíblia. Eu li muito a Bíblia porque trabalhei como missionária por muitos anos, acreditava que eu tinha que ter conhecimento da área que eu trabalhava. Acho que eu li tanto a Bíblia que eu parei de ser missionária depois, kkk. Anota aí. Mas foi muito bom para mim na questão de conhecimento da língua, né? Porque para mim foi só traduzir do português para o inglês, aprendi mais formal ali, mas fui aprendendo. E quando chegou aqui, eu fui direto para o Havaí, não tinha muito brasileiro, e os brasileiros que tinham lá era brasileiro bem playboy, entendeu? Brasileiro que tinha dinheiro. E eu não tinha dinheiro nenhum, eu vendia adesivo, fiz vaquinha para poder vir para cá quando eu vim da primeira vez. E aí, enquanto essa galera ia dar rolê de submarino, andar de helicóptero, viagens no vulcão lá, que tinha um vulcão, mano, eu ficava lá com o pessoal que ficava, que hoje eu sei, e é aquele americano mais pobre, entendeu? Que eu ficava dando rolê. Porque essa galera também não tinha dinheiro para sair e ficava na universidade ou nas praias por perto no final de semana. Nessa ilha do que eu morei, não tem transporte público. E aí você tem que andar de carona, é um dos poucos lugares que carona é legal, né, no Havaí. Ou você tem que ter, tipo assim, uma bike, uma motinha, alguma coisa. E eu tinha bicicleta, mas não vai tão longe com a bicicleta, então assim, a gente vivia de carona ali e tudo mais. E como eu fui forçada a ter esse contato, eu fui forçada também a aprender a língua, foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Nesse tempo, alguns americanos, pouquíssimos, tá? Um ou dois de 3.000 que eu tive contato. Foram, assim, meio rudes com relação a eu não saber falar a língua, entendeu? Eu cheguei aqui para trabalhar como voluntária, para fazer esse curso, e o que eu não sabia é que eu fiquei meio que encarregada dessa cozinha dessa Universidade de Nova York. Só que eu era encarregada da cozinha e eu não falava inglês, você imagina o sufoco? Com certeza. Como que você vira pro cara e fala pro cara fazer um bagulho, você é chefe dele e você não sabe falar a língua dele? Então isso foi sinistro pra mim, porque eu chorava toda noite, eu ia estudar e eu chorava muito, porque eu falava, meu, eu quero falar, eu quero, sabe? E não dava. Só que 3 meses depois eu falava inglês, feito uma maluca. 6 meses depois eu voltei pro Brasil, passei num concurso e dei aula de inglês pra Força Aérea Brasileira. Nossa, Então, assim, o americano, na maioria das vezes, comigo foi gentil e foi entendedor. Primeiro, porque eu tenho um inglês foda, eu falo muitíssimo bem, sempre me
dediquei muito a isso. Nunca foi sorte, sempre foi muito dedicação mesmo. Isso acho que ganha muito do respeito do americano quando você domina a língua dele. De qualquer pessoa. Imagina, o malucão chega no Brasil, 3 meses depois ele fala português com você, você tem que tirar o chapéu pro cara, você tem que, sabe? Com certeza. E eu nunca fui, tipo, pessoa muito indefesa de nada. Só que agora eu vou falar também do meu privilégio, né? Eu sou uma mulher branca. Aqui nos Estados Unidos eu não sou branca, aqui eu sou latina. Porque a ideia deles de branco, negro, aqui é diferente. Sim. Tem subgrupos, eu entrei no subgrupo, o que eu falo foi até um upgrade, que eu deixei de ser mulher branca e eu virei sou latina, que é excelente. Porque a galera branca aqui tem uma má fama, né? Mas quando eu vim para cá, acho que as pessoas me receberam mais com essa coisa positiva. Talvez fosse diferente se a minha aparência fosse diferente, entende? Sim. E se o meu inglês não fosse tão bom, porque infelizmente as pessoas são julgadoras. E não só o americano, mas a gente também, como brasileiro, como o mundo em geral, as pessoas julgam o outro, né? Pela aparência. Aqui no Brasil isso existe muito também. Com certeza. Então, assim, nunca fui maltratada, sempre fui muito agraciada, inclusive. Desde o momento que eu cheguei nos Estados Unidos até hoje, eu sinto que isso aqui é minha casa. Vocês conhecem a Inara é minha irmã, que eu amo imensamente, mas eu não tenho. A gente nunca teve uma criação muito ortodoxa. Eu cresci meio que com meu pai, depois que eu fui ter um contato. Quando a Inara nasceu, eu tive mais contato com a minha mãe. A minha outra irmã também mora em São Paulo, hoje já não com o meu pai, saca? Eu tenho irmãos com quem eu nunca troquei ideia. Então, hoje, para mim, tudo que eu vivo aqui é muito familiar. Eu não tenho, eu amadureci, emocionalmente falando. A maioria dos meus namoros foram aqui, eu me casei aqui, né? Hoje eu não sou mais casada, mas tudo que eu aprendi de amadurecimento emocional foi aqui. Então, assim, eu tenho uma ligação não só com o país, de toda a facilidade que eu tenho financeira, de segurança. Eu moro num bairro onde é muito popular, tem muito artista, no Brooklyn, e aonde eu moro especificamente. Cara, eu saio da minha porta, eu ando um quarteirão, eu tô num lugar que as pessoas viajam o mundo inteiro para ver. É um puta privilégio estar aqui. E aí eu não sinto tanta falta do Brasa. Eu nunca fui tão bem paga na minha vida quanto eu sou bem paga aqui, respeitada no que eu faço, querida. Eu fui mudar de emprego esse ano e, claro que fechou tudo, todo mundo viu aí várias coisas dificílimas durante o Covid, mas eu recebi 3 propostas de empregos, de empregos excelentes, restaurantes excelentes em Nova York, sabe? É respeitoso a forma como a pessoa te oferece o trabalho, como ela te trata, o que você faz. Eu trabalhei, né, outras vezes para empregador no Brasil, foi bem diferente das experiências que eu tive aqui. Aqui sempre foi mais da hora para mim, eu nunca passei nenhum aperto muito grande. Você sente aperto assim, emocional. Às vezes você sente sozinho, né, saudade da família, mas como adultos, todos nós a gente vai descobrir que dias sozinhos são os dias que você mais vai viver na vida. Não é exclusivo seu, é todo mundo, entende? Sim, com certeza. Então, assim, escolhi Nova York de várias maneiras. Eu conheço 30 estados aqui que eu já viajei. São 51, 50? Gente, devia saber isso, não sei. Não lembro agora também. São 50, é isso mesmo. Tudo bem. 50 e o Distrito Federal, Distrito de Colômbia. Acaba sendo 51 na prática, né, na verdade. E eu acho que tem até mais alguns, porque eu não sei como que eles contam a questão de Porto Rico, por exemplo, ou Havaí, sabe? Eu não Uhum. sei como é exatamente, tem que olhar isso. Mas assim, eu conheço 30 dos estados, eu já morei em 5, então hoje eu tenho um pouco mais de segurança de falar. Nova York é melhor para o imigrante documentado ou não, né? Aqui a pessoa consegue, claro que para conseguir empregos melhores você precisa ter inglês impecável, documentos, sempre vai ajudar. Mas quem chega também e não sabe nada, consegue um emprego aqui, entende? Vai ter dificuldade. Só a condição que muda. Assim, às vezes sim, às vezes não. Tem um bairro de brasileiros no do ladinho assim de Nova York, que eu morei lá inclusive por 2 anos, chama Newark, New Jersey. E em Newark, New Jersey, você trabalha, você aluga casa,
você aluga carro, faz tudo, sem você falar uma palavra de inglês e sem você ter um documento americano. Isso acontece há décadas, entende? Uhum. Você vai chegar lá, cara, eu tava falando com um amigo do Brasil, eu falei, se quiser vir trabalhar, é isso, os caras têm padaria, lanchonete, não sei o que, aí tá lá uma placa, precisamos de ajuda. Cara, é só você ir lá e pedir aquele emprego. Falta mão de obra aqui. Não falta emprego, falta mão de obra. Nossa, que interessante. Muito louco. É muito louco. É um país muito cheio de grana, cara. Você não tem noção. Você fala que você vai quebrar pedra aqui, pintar pedra e vender na rua. Qualquer coisa. Aqui dá muita grana, tudo. Quem trabalha de jardineira aqui racha de ganhar dinheiro. É interessante esse Newark que fala. Eu não, eu sou bem ruim em É, inglês. Newark, 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 né? Newark. Interessante essa coisa desse. É bairro, né? Não é uma cidade. É uma cidade, é Uma uma cidade. Eu cidade. falo o bairro se chama Ironbound, Entendi. conhecido pelos brasileiros como Newarkão. É um bairro, mano, imagina uma favela gigante. Só que com uma casa, com as casinhas americanas normal, assim. É um monte de brasileiro. É um aglomerado. Você anda na rua, fala português, todo mundo, tem bar brasileiro. Gente, igual artista no Brasil que fala, tô indo para os Estados Unidos fazer show. Gente, é uma quadra que tem aqui. Eles vêm fazer show, entendeu? É bem assim, bairrista. Não é, tá fazendo show no MetLife. É Não, o cara tá fazendo bairrista. show no bar lá, no bar. É, tudo bem. Quem sou eu para falar? Se eu estivesse fazendo show na esquina, já tava. Mas, você tá entendendo? Sim. Maluco, tô indo fazer show em Nova York. Não é, tá ali em Newark, New Jersey. Você tem noção, a fofoca dos famosos. Quando o Sandy Júnior veio aqui cantar, o ingresso era $7. Nossa! Porque eles decidiram que eles iam encher um estádio. E, mano, não tinha gente pra encher o bagulho. Ai, que dó. Começaram a vender tudo barato. Nossa, não tenho dó nenhuma. Eu tenho dó nenhuma. E aí, venderam esses ingressos aí tudo $5, $7. Muito louco, né? Aí veio o Wesley Safadão, vende o ingresso $130. A diferença é foda. Mas a diferença até tá no som, né? Enfim. Eu não, eu vou te falar que eu também não dou conta de Sandy Júnior, então pra mim tá Eu todo não mundo, gosto também muito, não. pelo amor de Deus, foi minha época. A gente gosta de uma coisa hoje, a gente não gosta mais amanhã, e ainda bem. Eu penso assim também, que as coisas mudam e ainda bem. É, E, assim, você falou muito. Dá pra perceber que você gosta muito, assim, dos Estados Unidos, de ter morado aí, de ter ido morar aí, né? Porque você ainda mora aí. salvou a minha vida. Vim morar aqui, salvou a minha vida. E eu vi no seu Instagram, né, que você mudou o nome pra Aya, né? Que seu nome não era Aya antes. Não, eu nasci na Iane Virgínia Alves de Oliveira. Cara, eu sempre falei, até no meio da minha família mesmo, questão de mudar de nome. A minha avó, Virgínia, nunca usou o nome dela, Virgínia. A gente chama ela a vida inteira dela até ela falecer, de Didi. Aham. Sempre fui vó Didi. Eu pensei de um tempo usar Aya Didi, porque eu não gostava do Virgínia, minha avó nunca usou Virgínia. E, cara, é impossível em inglês alguém falar Nayane. Há 10 anos eu não escuto de ninguém que eu conheço Nayane. Então, pensa bem, é muito chato. Para mim, ficou muito chato eu sempre ter que falar, apresentar o meu nome e a pessoa falar assim: o quê? Hã? Ou pronunciar o meu nome errado. Então, assim, não faz nenhum sentido. Eu tenho uma irmã que chama Nayara, e a Nayara, quando saiu do país, a Nayara também conhece vários países, as pessoas começaram a chamar ela de Naya. Então, eu era Naya, e a Nayara também era Naya. Então, era Naya e Naya. A Nayara é Nay, e eu também Nay. E aí eu fiquei pensando nessa, porque eu queria um nome só meu, um nome fácil de ser falado aqui. E Aya é muito fácil. Eu tomei o nome de casada aqui, eu me tornei a Riley, de último nome, então eu não uso Oliveira, eu uso Riley aqui. Aham. Só que aqui você pode mudar de nome como você pode em qualquer lugar. Só que em Nova York é um processo muito simples de mudança de nome. E esse mês eu entro com uma petição, né, na corte de Nova York para mudar o meu nome para Aya da Silva. E Aya da Silva, porque eu quero manter um sobrenome popular brasileiro, né, para falar de onde eu venho. Seja fácil de pronunciar, porque fica da Silva, não tem muita diferença.
Até você pode ver em vários filmes, assim, americanos, que vai mostrar um brasileiro, é o Mister da Silva. Que engraçado isso. É. E aí, Aya, é porque o meu nome é de batismo, né? Nayanne. Eu tirei o E e eu tirei os N's. E eu deixei só o meio, que é Aya. Então, para ficar simples, para ficar mais delicado, eu acho que eu tive uma história de vida muito, muito difícil até chegar aqui, nos Estados Unidos, sabe? Eu nunca fui tão próxima da minha família. Eu não sei como que isso exatamente aconteceu, mas me ajudou muito a me adaptar aqui. Porque como eu não tinha muita saudade de um meio familiar ali, tal, 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 isso não existia para mim, Uhum. então eu não tinha o porquê não ficar aqui, não tentar aqui. E nisso eu descobri muitos outros vínculos, muitas outras famílias, né? Eu acho que a gente vem no mundo para conhecer gente, para se inteirar. Nas perguntas que você me mandou, tá escrito, e qual é a sua missão, né? A sua atual missão. O cara, eu não sei, mano. Eu não sei, eu tô no barco, tá ligado? Pensa bem, pensa comigo. E eu acho que eu tinha muitas respostas há 10 anos, 20 anos atrás. Aham. E era exatamente quando eu não sabia porra nenhuma, de nada. Hoje, eu tento viver como o melhor ser humano que eu posso, fazendo o bem, principalmente para mim, né? Investindo mais na minha profissão. Hoje eu decido ser garçonete como profissão, trabalhar em hospitalidade, servir presidentes, né? As maiores celebridades desse país. Sou muitíssimo bem remunerada por isso, mas sei lá, acho que tudo contribuiu muito bem para minha estadia aqui. Eu fui recebida de braços abertos. Meu primeiro marido aqui foi muito querido comigo, de todas as maneiras que ele podia. Eu sempre fui muito aventureira, então conheci as pessoas que eu podia ter conhecido de todas as formas que eu podia ter conhecido. Eu respeito essas pessoas o máximo que eu posso, quando não. É assim, né? Enquanto a gente pode viver no namastê, a gente vive, mas de vez em quando a gente também manda se fuder, porque ninguém merece. Com certeza. E eu acho que a minha missão principal é de me conhecer, de saber quem eu sou, de viver bem comigo mesmo, sabe? Não guardar maldade no meu coração, tentar ver o outro com a melhor coisa. Ter sido missionária foi muito bom para mim. Eu achava que eu tinha uma missão de ajudar o outro, de estar com o outro, de fazer bem para o outro. Mas quando eu saí na missão de fazer isso pelo outro, acabou que eu recebi muito mais isso para mim. Aqui nos Estados Unidos foi muito assim também, né? Eu ter sempre recebido muita graça das pessoas, muita ajuda, muito favor. As pessoas em geral gostam de mim. É bom ser quisto, ser gostado, saca? E eu tô vivendo essa missão de gostar, me fazer gostada, de tô numa pira muito de cuidado com o meu corpo, com o meio ambiente. E para mim é um círculo completo. A partir do momento que você cuida de você, da sua saúde mental, dos seus hábitos alimentares, do lixo que está ao seu redor, você começa a cuidar do planeta, do outro, de tudo. Então, eu acredito hoje numa vida muito, muito orgânica, muito simples. Eu acho que realmente ser o mais simples possível, a começar aí pelo meu nome, que eu decidi, optei por ter um nome simples demais, que é Aya da Silva, para simplificar tudo na minha vida. A maneira que eu consumo comida, plástico, tudo. Então, eu não sei se eu tenho uma missão. Eu acho muito pretensioso a pessoa que fala, e eu já falei isso, Uhum. a minha missão na Terra é tal. Porra, se você descobriu, fera, que bom pra você. Mas eu acho que a maioria das pessoas não sabe e tá tudo bem. Tá tudo bem você viver o seu dia na missão um dia de cada vez. Talvez você vai descobrir tua missão no último dia, sei lá. Não é muito, não é muito relevante, né?
a missão ou não. Eu concordo com você, inclusive. Essa pergunta eu até fiz e fiquei pensando, né? Porque falando sobre você com a Inara, tava tentando entender melhor, assim, quem era você. E aí eu fiquei mais pensando, não, eu vou descobrir isso no meio da entrevista e a gente vai vendo como é isso. E deixei assim mesmo. Uhum. Porque eu achei muito interessante a questão de você. A Inara, né, foi falando assim que você, desde nova, já teve meio que essa iniciativa de sair para fora, né, de ser uma Ah, missionária, missionária no sentido de você ter se juntado, né, na pergunta aqui que eu escrevi, eu falei, né, que você viajou o mundo inteiro com o Jocum, né, que é os Jovens com uma Missão. Já morou na Amazônia, ela falou que você até ajuda de vez em quando uma ou algumas pessoas, não tenho certeza, de lá. yeah. E aí o que eu queria saber mesmo é como que era essa questão, o que que vocês faziam nessa missão? Mas isso que você respondeu foi muito importante, porque é muito interessante a visão que você tem, inclusive porque isso respondeu também um pouco sobre o seu nome, né? Sobre a mudança do seu nome. Porque eu acho que você tem uma flexibilidade muito legal de ter abertura até para mudar o seu nome. Eu acho isso incrível, assim, sendo bem honesta. Mudar, mudar de nome é quase que um segundo nascimento. Você tem a oportunidade de criar um novo você. Só que eu fiz o processo um pouco que contrário. Eu me criei primeiro, um novo eu primeiro, e depois eu me dei um nome para essa mulher que eu me tornei. Aya significa cor, design, é um nome japonês. E eu queria que fosse pequeno, quando eu encurtei eu não sabia, aí foi olhar o significado, era isso. Da Silva, porque eu não quero carregar o sobrenome de homem nenhum. Eu tive o sobrenome do meu pai, que eu adoro, eu amo meu pai, só que eu não quero carregar o sobrenome dele. Ele é mais um homem com mais um nome, entende? Que meu avô tinha, não sei quem tinha. E Riley, que é o outro sobrenome que eu usei, também era de um homem, um bom homem, mas você entende? Eu, do ponto que eu vejo a vida, eu queria um nome meu, para mim, que eu escolhesse. Acho que é muito válido a pessoa escolher o próprio nome. Como você quer se chamar? Como que você quer ser chamado? Né? E para mim, ser chamada de Aya da Silva tira essa coisa de feitor, sabe? Sei lá, você ter um nome que não é seu é meio que ser escravizado por aquele senhor, sem aquele senhor estar lá. Era meio que isso que eu sentia. Eu não, eu acho que eu me criei, entende? É, eu sempre busquei abrigo na igreja desde pequena. Minha avó, que faleceu há pouco tempo, ah, ela era muito religiosa, muito ligada à igreja, muito caridosa. Aprendi muita caridade com ela. E nos meus dias mais difíceis de vida, eu corri para a igreja. E foi, inclusive, muito bom para mim várias vezes. Só que eu vi que as pessoas tinham um problema muito grande com alguém, um problema muito grande com o que o outro estava fazendo, com a vida perversa que o outro levava. E para mim sempre foi uma jornada mais pessoal, entende? As pessoas vieram me perguntar. Eu contava mais das coisas que tinham acontecido na minha vida. Os meus testemunhos sempre foram mais pessoais, que eu acho que é a única coisa que é válida. Eu trabalhei em Belo Horizonte dando assistência para crianças de rua, drogados, travestis. A gente ia lá, trocava ideia. Eu nunca quis mudar a sexualidade de ninguém, eu nunca quis arrancar ninguém de nenhum lugar, mas eu sempre quis que essas pessoas soubessem que tinham consolo em Deus, sabe? Que elas eram importantes e especiais. E eu acho que a gente é cada um de uma forma diferente. E nessa de sair conhecendo as pessoas, eu acabei conhecendo muita gente daqui. E eu me senti muito conectada com muita gente de vários lugares. Só que eu sabia que ia ser bom para mim se eu aprendesse inglês. Quando rolou a oportunidade de vir para cá, eu vim, achando que eu só ia ficar 6 meses. Aprendi inglês muito depressa. Aprendi inglês assim, miraculosamente. 3 meses eu estava falando inglês igual um papagaio aqui. Todo mundo me entendia e eu falava, nossa, eu não consigo acreditar que é tão depressa. Mas, cara, vir para cá e esses anos todos me ensinaram que eu queria
ser uma pessoa. É igual agora, é tão gostoso, eu vou pedir um café. Às vezes passo num café assim perto do trabalho e falo, me dá um café. A pessoa pergunta, qual que é o seu nome? Eu falo, Aya. Aí o cara vai lá e escreve A-Y-A. Isso é impagável. Ninguém nunca sabia escrever meu nome, entendeu? Se eu virar e falar assim que meu nome é Nayane Virginia Alves de Oliveira, o cara olha para mim e fala, quê? É, Então, ser aia é muito mais fácil. Foi pela praticalidade, foi para tirar esse peso de ter o nome de outras pessoas, foi para me dar um novo nascimento. Eu me sinto muito assim, que eu mesma me criei, que eu mesma me fiz, que eu mesma trilhei um caminho para mim. Então, nada mais justo do que eu, por mim, dando um nome para mim, tá certo. entende? E é interessante É, essa coisa de você ter pensado no da Silva, porque você falou, né, que não queria ter o sobrenome de nenhum homem e tal. é, É interessante porque nos é. Estados Unidos, realmente, talvez aqui no Brasil isso não faça tanta diferença, porque a gente não fica chamando ninguém, né, de Silva, a gente usa. E o brasileiro quer um nome gringo. O brasileiro, muitas vezes, ele quer um nome Beckham, sabe? Ele quer um bagulho pra falar Exatamente. que o nome dele é chique. Entende? Uma coisa sulista tipo Miller. Exatamente. É. A gente usa muito pontualmente, né? A gente só usa praticamente o nome inteiro, o sobrenome, principalmente quando assina papel. E aí nos Estados Unidos não, né? Vocês realmente usam muito. Não, e se você for pensar, hum, é e não é, por exemplo, as pessoas aqui vão te chamar pelo último nome, se for num ambiente mais formal, muitas vezes. Mas nas coisas mais básicas, você vai no Detran aqui, você vai no médico, a pessoa vai chamar seu nome, é impronunciável o nome. Então, assim, Aia da Silva, Aia da Silva. É desse jeito que eles vão falar, entende? Não tem muita mudança. É muito mais leve para mim. Não carrega a história de ninguém, só carrega a minha. Da Silva, inclusive, é aquele que veio da floresta, é aquele que veio do mato. O significado de da Silva, da selva. E aí, para mim, funciona perfeito. Legal. Vim da selva, da Silva. Yeah. E assim, eu fiz essa pergunta porque eu achei interessante mesmo, mas assim, para que lugares do mundo você já foi? Com essa missão mesmo, sabe? Porque assim, como foi a sua experiência na Amazônia? Eu sei que não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas eu acho que pode-se dizer que é uma coisa que levou você aos Estados Unidos ou não? Claro, claro, porque a primeira oportunidade que eu tive de vir para cá foi por causa dessa bolsa de estudos que eu conheci com a missão, né? A Jocum é uma organização conhecida há muitos anos. O líder deles, assim, chama Loren Cunningham, é um cara super responsável. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, é um homem incrível. Ele, a mulher dele, conhecer família, são fantásticos, realmente. E ele tinha a visão de levar o evangelho para. Hoje eu faço questão de dizer isso, eu não sou uma pessoa religiosa nos dias de hoje, eu sou totalmente desvinculada de qualquer tipo de igreja, de qualquer coisa religiosa. Eu sou espiritual, tenho a minha fé, mas eu não sou filiada a nenhuma organização religiosa. Mas a Jocum, ele fez uma promessa de que ele ia levar o evangelho de Deus em todas as nações, esse cara. E a Jocum é uma base missionária e universidade também que existe em todos os lugares do mundo, praticamente, né? País perseguido aí, tal, não tem. Mas aonde você quiser, tem jocumeiro, esse sistema jocumeiro, né? E a Jocum foi parte, claro, e integrante da minha vinda para cá. Vim através de Jocum, fiquei um tempo com Jocum e fui embora. Jocum, com a Jocum, eu só conheci os Estados Unidos. Eu morei na Amazônia 2 anos, eu morei no Havaí por um tempo. Assim, muita gente acha que a Jocum pagava tudo para mim, né? Quando você entra em Jocum, quando você ingressa em Jocum, você é responsável por pagar tudo. A sua moradia, comida. Então, você praticamente paga para ser um voluntário. Praticamente não, você paga para ser um voluntário. Então, assim, depois que eu me desvinculei de Jocum, foi na segunda vez que eu vim para cá, né? Acabei me casando e não, não dava, né? Com a profissão dele, com a minha questão de missão, foi uma coisa que eu decidi.
deixar no passado. Não tenho nenhum tipo de sentimento ruim, pela Jocum, nem pela igreja, mas acho que depois de tudo que eu já vi, conheci, vivi, não é um lugar que me cabe, me limita muito. Ah, é legal. Ah, eu conheço o Canadá, eu conheço a Austrália, Bolívia e Panamá, México. Legal. É isso. Bom, eu acho que de todas as perguntas que eu tinha escrito, você já respondeu nas suas respostas. Eu fui fazendo também as perguntas de um jeito diferente, mas enfim, acontece. Muito legal falar com você, conhecer a sua experiência dos Estados Unidos, principalmente em Nova York, assim, Uhum. é interessante saber isso, porque principalmente para mim, assim, que estou aqui em São Paulo, a gente tem uma visão de cidade grande, dessa cidade grande, né, que é São Paulo, que é uma loucura de trânsito, que é uma loucura, enfim, em vários sentidos. E aí você vem e fala outro lado de Nova York que, para mim, pelo menos na minha cabeça, não passava, assim, eu não imaginava. Conseguir andar a cidade, você fala? É ter essa tranquilidade, sabe? Eu não sei, não consigo imaginar muito uma cidade grande, igual São Paulo. Realmente, acho que até São Paulo é maior que Nova York, mas enfim. A, São Paulo é muito maior. eu acho que até não sei se tem Muito. habitantes, mas eu acho que ela é maior mesmo. Linda, São Paulo é tão maior, é tão maior. Aqui a gente tem 8 milhões de habitantes. Então tem menos mesmo. São Paulo tem 12 milhões, 11 milhões. 12,3. Pois é, quase a metade, né, de habitantes. É bem menos. Em Nova York. São 4 mil a menos, um terço a menos. Nova York caberia dentro de São Paulo. Mas é muito, muito legal, foi muito legal ver esse outro lado das coisas, porque a gente também tem uma visão muito. Até por isso que é importante a entrevista, né? A gente tem uma visão daqui. E é muito legal saber a visão de quem tá aí nos Estados Unidos. Sempre às ordens. Então eu queria te agradecer por ter tirado o tempo em responder essas perguntas da entrevista. E acabou por hoje, é isso. Obrigada. Precisar, estamos aí sempre. Valeu, até a próxima. Eu que agradeço, tchau.